Beleza, deixa eu explicar. O que Jesus veio fazer aqui? Jesus veio estabelecer o reino. Alguém que sabe a oração do Pai Nosso? Como é que é a oração do Pai Nosso? Fala aí, alguém. Venha a nós o vosso reino. Tá, deixa eu perguntar para vocês. O que é mais importante? Você ir para o céu ou o céu vir para a terra? A gente pro céu. Céu vem pra terra. A terra pro céu. O que Jesus falou? Venha a nós o vosso reino. Então, o que ele queria fazer? Estabelecer o reino aqui na terra. Olha só, Jesus ele dá mais ênfase na Bíblia do que qualquer outra coisa ao reino de Deus. Aí quando tu fala de reino, é diferente de democracia, que é o que a gente vive hoje. Porque democracia, a gente diz, ó, demo de demônio. Não, mentira, isso é mentira. Não, ô professor. Democracia é o povo, não, é o povo, significa que o povo é quem manda. Então o poder vem do povo. Beleza? O reino é um rei que comanda. Ou seja, quando Jesus fala do reino, ele está falando que existe um rei. Quem é o rei? Jesus, ele é o rei. Agora deixa eu perguntar para vocês uma coisa. No céu, como que vocês acham que é o céu? Azul. Ele é de O quê? Vai ter ouro. Vocês acham que no céu tem dor? No céu não. Vocês acham que no céu tem tristeza? Não. Vocês já acham que no céu as famílias brigam? Não. E quando Jesus fala que o reino de Deus tem que vir para a terra, o que ele está querendo dizer? Parar das brigas. No céu. Que tem que parar com as brigas, que tem que ter paz. Porque não, independe da idade que você tem, o que você foi chamado para fazer. E você foi chamado para estabelecer o reino de Deus na terra. Foi o que Jesus veio fazer, estabelecer o reino de Deus na terra. Agora o reino de Deus ele é tipo Matrix. Ele é uma outra dimensão. Não significa um reino geográfico. Não é tipo o Reino Unido que fica na Europa. Não é no mapa. O reino de Deus é o mesmo ambiente que você vive, só que com uma cultura ou hábitos diferentes numa outra dimensão. Como que funciona isso? Você precisa acessar uma outra dimensão. Por isso que eu falei da série The Way. O que é a série The Way? A série The Way é um cara que é um cientista e aí ele pega vários jovens e ele mata esses jovens e faz eles voltarem à vida o tempo inteiro. Tipo, ele coloca o cara numa banheira, afoga, quando o cara morre ele traz de novo, faz o cara ressuscitar para perguntar o que tem na outra dimensão, o que tem na vida após a morte. A intenção dele é descobrir o que tem na vida após a morte. Só que ele acaba maltratando esses jovens. E esses jovens descobrem uma coisa, que se eles fizerem uma sequência de gestos, que daí eles decoram, 5 ou 6 jovens, eles conseguem mudar de dimensão. É uma viagem. Mas o reino de Deus é isso, é você estar aqui, mas viver uma outra dimensão. Quem é que sabe o que é QI? Eu sei. O que é? Nível de inteligência. O nível de inteligência, quando você faz uma prova lá e dá uma pontuação e vai medir. Tu tem 250 de QI, tu tem 205, tu tem 5. E a pessoa? Tu tem 300, olha só. Nossa Senhora. O que é QI? QI é o teu nível emocional. Presta atenção aqui, tu sabe o que é QI? É nível de inteligência. É a forma como tu mede as tuas emoções. Tu fica brabo muito fácil, tu fica triste muito fácil, tu chora de nada. Qualquer situação, tu briga por qualquer coisa, sabe? Como é que tu mede a tua inteligência emocional? Como é que tu lida com as situações? Só prova eu faço. Eu choro muito fácil, eu fico puto muito fácil. Então tu não tem inteligência emocional. E tem uma terceira inteligência que é a que eu quero falar, presta atenção. Inteligência, o que é esse? Inteligência espiritual. Aí essa inteligência espiritual é quando você acessa a dimensão do Matrix celestial. Ou seja, você acessa a dimensão do reino de Deus. Por quê? Pensa comigo, sua mãe está chorando em casa faz dias. Ela está depressiva, você vê ela chorando, isso te deixa mal, tu queria poder fazer alguma coisa por ela. Só que por mais que tu tivesse recursos, o que tu poderia fazer talvez é pagar um terapeuta para que ela fizesse lá uns 2 anos de sessões e quem sabe ela ficasse boa e parasse de ser tão triste. Mas quando você atinge o reino, essa dimensão, você tem o seu QS ativado, você pode chegar na sua casa hoje, você vai abraçar a sua mãe, ela está triste, e você vai dizer assim, em nome de Jesus, toda a depressão sai agora, toda a tristeza sai, a minha mãe vai ser alegre. E num estralo de dedo, a depressão foi embora, porque você acessou a dimensão do reino de Deus. Então, você tem que acessar essa dimensão do reino de Deus. Então, eu perguntar para você, você ouve a voz de Deus? Não. Quem aqui? Não, ninguém ouve a voz de Deus? Quem aqui acredita que Deus fala com a gente? Eu.
Se Deus fala, você não ouve a voz de Deus, é por um motivo. E eu vou explicar, olha só que doido. Deus fala com a gente por enigmas. Por enigmas. O homem mais sábio que já existiu, o nome dele é Salomão. Ele escreveu um livro na Bíblia que se chama Provérbios. Nesse livro ele começa dizendo assim: e eu escrevo essas palavras para que os ignorantes se tornem sábios. E quando você continua lendo o livro, tem um monte de instruções para fazendeiros. E você pode ler isso e dizer assim: pô, mas aqui só tem coisa falando de fazendeiro. Só que são enigmas. Quando você acessa o reino de Deus, você começa a entender que o que ele escreveu ali não são instruções para fazendeiros, é muito mais do que isso. Não entendeu? Ó, os discípulos perguntam para Jesus assim: Jesus, por que tu só fala por parábolas? Porque as parábolas não fazem sentido na maioria das vezes. Jesus conta uma história: existiam 10 virgens, 5 tinham óleo na lamparina, 5 não tinham, vem o noivo, levou as 5 com óleo. Aí você olha aquilo e fala: what? O que é isso? Eu não estou entendendo nada. Porque Jesus diz assim: eu falo por parábolas, porque eu estou escondendo as minhas palavras aos humildes de coração. Não está escondendo dos humildes, ele está escondendo para os humildes. Então, se você é humilde, ele escondeu as palavras dele para você. Você vai entender as palavras dele a partir do momento que você usar o seu, que é essa, a sua inteligência emocional, e acessar a dimensão do reino de Deus. Então Deus, ele fala o tempo inteiro por enigmas, e ele fala todo dia. Então, se ontem você não ouviu Deus, você perdeu alguma coisa que ele falou para você, porque ele falou alguma coisa. Ele te direcionou em algum momento. E ele fala contigo. Então, como que Deus fala? Como que eu faço para ouvir Deus? Às vezes é um sentimento que tem no teu coração. E aí você chama isso às vezes de intuição, ou acha que é coisa da tua cabeça, mas é Deus falando contigo. Você está passando na rua e viu algo que você não gostou, sei lá, você viu um mendigo e você pensou: poxa, eu podia ajudar esse mendigo. Você acha que é coisa da sua cabeça, e às vezes é Deus falando para você. Vai lá e ajuda ele. E se a diferença e a solução é você entender que é problema dele, não é problema meu. Isso é problema meu. Cara, se é dele ou se é seu, não deixa de ser problema. E se é problema, você tem que solucionar, porque foi para isso que você foi chamado, para solucionar os problemas. Cara, Deus não vai te falar as coisas apenas porque ele é fofoqueiro. E se ele te falar algo é porque ele quer que você seja a solução. Tem um dom que a gente chama palavra de conhecimento, que é quando Deus revela algo sobre a vida de alguém para que você vá lá e faça diferença na vida dela. Eu amo esse dom. E com o tempo eu posso ensinar para vocês como que faz. Eu tinha uma padaria, eu estava trabalhando, uma mulher entrou e Deus falou para mim assim: pergunta para ela a respeito do filho dela. E eu fui lá e perguntei, eu disse assim: como é que está o seu filho? Ela se assustou comigo e falou: tu conhece o meu filho? Eu falei: não conheço, estou te perguntando porque Deus pediu para mim perguntar como está o seu filho. Não, fala a verdade, tu conhece o meu filho? Eu falei: não conheço. Aí ela disse assim: o meu filho tem 25 anos, é depressivo, usuário de crack, está quebrando tudo dentro de casa, eu não sei mais o que fazer. Ela estava muito feliz, do nada ela ficou muito triste. Eu falei: a senhora mora aqui perto? Moro. Vamos lá que eu vou orar por ele. Eu fui com ela lá, a gente orou pelo filho dela, eu consegui uma clínica para ele ser internado. Você está entendendo? Outro dia um cara entrou lá, eu estava trabalhando e eu costumo sempre perguntar para as pessoas: está tudo bem contigo? A maioria das pessoas vai te dizer que sim, porque ela não tem intimidade suficiente para se abrir contigo ou porque ela não quer falar dos problemas dela. Aí eu sempre perguntava mais de uma vez: eu tenho certeza que está tudo bem contigo? Está tudo certo? Por um cliente que estava atendendo ali. E ele disse: na verdade minha mulher está internada no hospital já faz uns 3 dias. Eu posso orar por ti? Pode. Aí eu fui orar por ele e falei: Senhor, abençoa a esposa dele que está internada, cura ela. Abençoa eles, Deus. Aí eu senti no meu coração de Deus falando assim para mim: ora pelos pulmões dele. Aí eu coloquei a mão na barriga dele e comecei a orar. Falei: Senhor, cura os pulmões dele, dá pulmões novos para ele, Pai. Que se tiver uma doença que saia. Aí o cara começou a chorar um monte enquanto eu orava. Aí eu parei de orar e perguntei: tá tudo bem? Ele assim: cara, minha mulher tá internada porque ela tá com câncer nos pulmões. Aí passou uns 2, 3 dias, ele voltou com a esposa para me agradecer porque a mulher tinha sido... os médicos tinham feito novos exames e não tinha aparecido mais nada. Você está entendendo? Você acessa a dimensão do reino de Deus e é para isso que Deus está te chamando. Quer ver uma analogia? O povo está no Egito. O povo de Deus está no Egito e eles estão trabalhando como escravo. Eles apanham o dia inteiro, fabricam tijolos o dia inteiro e no final do dia eles não têm nem o que comer. Eles estão numa terra que chama a terra do menos do que o suficiente. Aí vem um cara chamado Moisés, que é o libertador, e ele tira todo aquele povo do Egito.
Ele resgata. Vocês já ouviram essa história que eles passam pelo mar? Sim. E eles ficam morando no deserto. Agora eles estão morando no deserto e Deus vai lá e começa a cuidar deles. Eu não sei se você sabe, mas o deserto durante a noite ele faz graus negativos, ele fica muito frio. E durante o dia ele vai 40 graus, fica muito calor. Então Deus ele vai e manda uma coluna de fogo à noite para aquecer eles. E de dia ele manda uma nuvem. E Deus não deixa que as roupas envelheçam. E todo dia manda uma comida chamada maná. Fala comigo, maná. Maná. E Deus manda o maná todo dia. No sexto dia, quando chega na sexta-feira, Deus faz com que o maná dure 2 dias. Porque se eles guardassem o maná de um dia para o outro, o maná criava vermes. Eles tinham que comer só no dia que o maná foi enviado. Porque eles estão na terra do suficiente. Eles têm o suficiente para viver. Aí um dia Moisés vai lá e chama 12 jovens. Ele diz assim, eu preciso que vocês façam um favor para mim. Eu quero que vocês atravessem todas essas montanhas e olhem lá do outro lado, porque Deus disse que lá existe uma terra que é a terra prometida, onde a gente vai habitar e a gente vai ser feliz. E vai sair do deserto. E os 12 jovens vão, atravessam as montanhas e de cima da montanha eles enxergam toda aquela terra que Moisés falou. E eles voltam para Moisés com relatório. E eles entregam de tudo que eles viram. E 10 daqueles jovens falam para Moisés, Moisés, lá é uma terra que tem muitos soldados fortemente armados e eles são gigantes. Nós perto deles parecemos gafanhotos. Não tem como a gente entrar naquela terra. Mas 2 daqueles jovens se levantam, um é Josué e o outro é Caleb. E eles falam, cala a boca, tá tudo errado. Moisés, lá naquela terra, é uma terra que está cheia de fruta. É uma terra que tem muita plantação. É uma terra que tem muito mel, muito leite, tem cachos de uvas gigantes. Só que 3 milhões de pessoas que estavam há 40 anos morando no deserto, peregrinando, foram contaminados por aqueles 10 que falaram que não era possível eles entrar naquela terra. Todas as pessoas que saíram do Egito morreram no deserto. E nenhum daqueles que saiu do Egito conseguiu entrar na terra prometida. Mas os filhos desses que nasceram no deserto, chegou um dia que Moisés também já havia morrido e Deus traz um novo tempo. E agora Josué se torna o líder. E eles atravessam um rio chamado Jordão. E a Bíblia diz que quando eles atravessaram o Jordão, o maná cessou. Ou seja, Deus parou de mandar comida para eles. Aí o João perguntou para Maria, Maria, o que será que está acontecendo? A gente não ganhou comida hoje. Aí no segundo dia, Maria fala para João, João, o que está acontecendo? A gente está com fome. No terceiro dia, Maria dá um pé na bunda de João e fala, vai buscar comida, João, vai trabalhar, porque senão a gente vai passar fome. O que acontece? No deserto, Deus faz milagres para aquele povo. Mas na terra prometida, Deus faz milagres através daquele povo. Vocês são aqueles que vão trazer o reino de Deus. O que é a terra prometida? É o reino de Deus. Vocês são as pessoas que vão trazer a solução. De um ponto onde vocês só esperam que as coisas aconteçam para vocês. Mentalidade de consumidor, eu quero para mim. E vocês começam a fazer o bem para os outros. E os outros começam a viver também aquilo que seria o reino de Deus. Essa dimensão que vocês acessam, vocês trazem para outras pessoas. Davi era rei. Davi pede para Deus assim, Deus, eu quero construir um templo. E Deus fala para Davi, não pode porque tem muito sangue nas tuas mãos. Lutou muitas guerras, matou muita gente, eu não consegue construir um templo para mim. Mas Davi tem um filho chamado Salomão, que foi quem escreveu Provérbios, que foi o homem mais sábio e mais rico que já existiu. E Deus, tipo um gênio da lâmpada, aparece para Salomão e fala assim, você tem direito a um pedido. E se Deus pedisse hoje para você, perguntasse hoje para você, o que você quer? Eu realizo um desejo seu. O que você pediria para Deus? Faz um... Salomão, ele pediu sabedoria. Senhor, eu quero sabedoria. E Deus se agradou dessa resposta e deu sabedoria para Salomão. Salomão constrói o templo de Deus, não Davi. Por quê? Porque era uma transição. Isso que eu quero que você entenda. Transição. Eles estão saindo de um tempo de guerra, onde Davi lutava guerras, para um tempo de sabedoria, onde Salomão agora aprende a fazer alianças. Então, como é que Deus fala contigo? Através de sinais. Por enigmas. E você passa a ouvir a voz de Deus. Não é o quanto eu conheço a Bíblia, é o quão eu estou perto de Deus e qual é o meu relacionamento que eu tenho com Deus. Ó, eu vou tentar exemplificar para vocês. Vocês entenderam que Jesus ele veio pregar o reino, certo? Sim. Vocês podem acessar o reino de Deus e trazer solução para as pessoas, certo? Sim. Como que vocês acessam o reino de Deus? Por enigmas. Ele fala por enigmas, escutando a voz dele. Para te escutar a voz dele, tu tem que ter um relacionamento com ele. Presta atenção nisso que eu vou falar.
Se ler a Bíblia fosse sinônimo, ou conhecer a Bíblia fosse sinônimo de relacionamento com Deus, os fariseus seriam experts nisso, porque eles sabiam a Bíblia de capa a capa. Isso não significa que eles tinham relacionamento com Deus. E Jesus diz assim, não seja como os fariseus que vão nas esquinas das ruas, das sinagogas e ficam gritando as suas orações. Aí ele fala, não, entra no teu quarto, fecha bem a tua porta e conversa com Deus. E aquilo que você fizer em secreto, Deus vai te recompensar publicamente. O que ele está dizendo? Está tudo errado lá na tua casa? No reino de Deus não tem divórcio, teus pais estão só brigando? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e conversa com Deus. Você vai sair no estralo de dedo, você vai ver, as brigas pararam de acontecer. Eles não sabem, mas você sabe que você estava lá dentro do seu quarto, pedindo para Deus solucionar aquele problema. Porque eu quero ver a cura do meu pai acontecendo, eu não quero que ele fique doente. Até qual é a tua motivação? Até quando você realmente quer isso? Sabe, se tua mãe fosse morrer amanhã, ela depende de uma cirurgia que custa 10 mil reais. Você não faria qualquer loucura para conseguir esses 10 mil reais? Mano, eu trabalhava até de pedreiro. Eu me matei. E por que é tão difícil você parar um pouco e orar? Por que é tão difícil de repente você ir lá abraçar sua mãe e falar, Deus cura minha mãe? Isso é difícil? Porque a gente acha que é muito fácil para ser verdade, mas não é. Entrar na dimensão do reino de Deus é palavra, é você chegar e falar. A Bíblia diz assim, ó, o reino não consiste em palavra, mas em poder. Então precisa ter poder. Como é que eu tenho poder? Falando. A Bíblia diz assim, Deus fala, abre bem a tua boca e eu te encherei. Quando tu começar a falar com Deus. A adoração tem tudo a ver com o governo. Quando você começa a adorar a Deus, você está dizendo quem governa na sua vida. E se o teu rei é Jesus, no reino de Jesus não tem doença, não tem briga, não tem tristeza. Você está entendendo? Quanto mais você fala com Ele, mais o reino dele invade a sua vida, mais você consegue acessar a dimensão do reino e trazer paz para dentro da sua casa. Bom, beleza? Fecha teu olho e vamos orar?